Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Instituto Caldeira para mais um episódio do Ecossistema Tech, o podcast da Dialeto. Eu estou aqui com o Zé Albino, da Primus Ventures, que fez um lançamento super especial aqui no Caldeira, nessa semana que também é especial, a Semana do South Summit Brasil 2025. Zé, prazer te ter aqui. Prazer. Queria que tu falasse um pouco mais da Primus Ventures e qual que é a tese dessa nova gestora que não é tão nova, né? Exato. Não, prazer estar aqui, um grande parceiro nosso, o Lócio de longa data, mas, bom, como tu falou, né, na verdade, Primus Ventures é a marca nova da Catarina Capital, né? A Catarina Capital é uma gestora que entrou no mercado ali no final de 2019, começo de 2020, já atuando com a gestão do fundo C-Ventures Primus, né? Que era da Fundação CERT, de onde vieram alguns sócios, em parceria com o pessoal aqui do Sul, de onde eu vim. Então, a gente sempre foi o gestor do Primus, mas a gestora era a Catarina Capital. Então, um novo momento, uma nova recapitulada para focar cada vez mais no mercado de Venture Capital, a gente decidiu, então, trocar o nome, trocar a nossa marca, e agora, então, nós somos a Primus Venture, realmente reforçando esse posicionamento nosso de Venture Capital, e mais que isso, né, ser o primeiro investidor das startups, e daí o conceito do Primus. Bom, e a gente está aqui no Caldeira para o lançamento do primeiro fundo dessa gestora, né? Fala um pouquinho mais sobre o seu Ventures, qual que é a tese, quem são os cotistas. Exato. Não, então o fundo é uma evolução do fundo anterior, né? Então é um fundo de 100 milhões de reais para estar apoiando startups somente da região sul. Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, naturalmente, o ecossistema todo aqui vai ser muito próximo, trocar muita figurinha, e o foco é investir em estágios bem iniciais. Então, pré-seed e seed. Então, a gente sempre fala, né? A gente quer entrar, ser o primeiro investidor. Então, entrar até no estágio anterior do que os nossos parceiros, como Invisto, Triaxis, a turma da Quartz, o Honey Island lá de Curitiba, entrar no estágio um pouco antes e realmente ajudar o empreendedor nessa jornada inicial de crescimento, estruturação, para preparar para novos voos e aí sim fazer investimento com esses parceiros e tanto antes em São Paulo, do Vale e de onde for, né? O nosso foco vai ser investir só em startups B2B, mas vão ser agnósticos. Qualquer coisa, vamos estar realmente muito aberto a novos empreendedores, inovações e coisas novas que surgirem. Zé, eu queria que tu falasse um pouco sobre a tese do Sul, né? O Sul é uma região super próspera no ponto de vista de ecossistemas e tal, mas ao mesmo tempo não atrai tanto Venture Capital quanto, por exemplo, São Paulo, que é o centro econômico do país. Por que essa tese do Sul e quais as características tu vê percorrendo todas as regiões? Está baseado bastante aqui em Porto Alegre, mas Rio Grande do Sul como todo, Santa Catarina, também tem o Paraná. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tese Sul e por que investir nessa região. Legal. A gente sempre, até por estar aqui, né, eu sou de Porto Alegre, o time fica em Floripa e a gente vai bastante a Curitiba, a gente sempre teve uma presença muito forte, né? No último fundo, das 15 investidas, só 3 foram em São Paulo e os restantes todos na região sul. Então a gente sempre teve esse apetite de estar mais próximo aqui da região, né? E foi uma evolução natural, né? Assim, percebendo o grau de retorno que a gente teve nos investimentos na região sul, a maturidade dos empreendedores, etc., a gente decidiu, então, não, vamos focar 100% aqui na nossa região, onde a gente tem um network muito forte. Achamos que a região está muito madura já tem muita matéria-prima, muita startup bacana surgindo, mas tem o grande desafio que é um mercado com um fluxo de investimento muito menor, principalmente nesses estágios mais iniciais, né? Se já é difícil para um fundo de São Paulo vir para Porto Alegre, muito menos ir para o interior, sei lá, ir para Chapecó ou ir para Londrina. É muito mais difícil para um fundo desse vir para fazer um cheque de 1 milhão, 2 milhões, 500 mil que seja, né? Imaginar que um fundo americano do Vale, pré-seed, nunca vai vir, né? O cara vai gastar mais em viagem aérea do que no aporte em si. Então, o nosso diagnóstico era, tem muita oportunidade, tem muito empreendedor, é uma região que corre na veia o DNA empreendedor, né? Que nos anos anteriores era muito driveado para a indústria e agora esse DNA está rodando muito aqui e a gente acha que falta realmente esse primeiro cheque maior, né? Tem investidor anjo, tem aceleradora, nossos parceiros da Darwin, WoW, Venture e tantos outros, mas falta sempre esse primeiro passo. Então o nosso trabalho, e até o nosso logo faz um pouco dessa brincadeira, é isso, né? A pegar o empreendedor, ser o primeiro investidor e ajudar esse empreendedor a alçar voos maiores e aí sim trazer os fundos de São Paulo, depois os fundos de fora e etc. Legal. E hoje, acho que quando a gente olha para a região sul também, vocês tiveram um track record bem legal de investimentos aqui na região. A tese de Primus Ventures é uma tese
que vocês já comprovam ela pelas outras experiências anteriores, principalmente os Ventures Primos. Eu queria que falasse um pouco sobre essa experiência, ter sido o primeiro cheque institucional e algumas startups que são relevantes hoje, são referências na região. Né? Exato. Não, perfeito. Assim, realmente, os Ventures Primos é um fundo que o time da Catarina fez a gestão, né? O time da Primos Ventures fez a gestão. E é um fundo que está indo muito bem, está assim, top quartile, de maior retorno aí no Brasil. E quando a gente para olhar, quando a gente parou para analisar o que deu certo, foram justamente as startups da região sul e que a gente entrou no estágio mais inicial. Né? Então, acho que os nossos grandes cases é a Asas, por exemplo. Né? Então, a gente entrou logo depois que teve uma rodada de anjo, depois fez follow-on, depois participou de outras rodadas, onde entraram outros investidores, mas a gente realmente foi o primeiro investidor. A Asas faturava 30 mil reais. Hoje é uma empresa aí de muitos bilhões aí e com novos investidores. Foi o caso também da Exact Sales de Floripa, o caso da Zio, que a gente vendeu a PagSeguro, mas entramos, depois trouxemos as telas, depois fizemos a venda. Ou a Checkplant aqui de Pelotas também, vendida agora para X-Farms. Então, realmente, ser o primeiro, entrar no início, realmente foi o que deu certo, foi o que a gente conseguiu capturar oportunidades fantásticas no momento certo e ajudou realmente o empreendedor a crescer nessa jornada. Então, na nossa análise é que isso é o que dá certo e é isso que a gente quer repetir e trazer de novo retorno, tanto para o ecossistema quanto para os nossos investidores. Né? Show de bola, Zé. Obrigado pela participação aqui no nosso podcast e sucesso nesse novo fundo. Vamos estar acompanhando aí. Obrigado.